Quando eu entrei na faculdade, eu achava que exatas era coisa de mulher, porque minha mãe é professora de matemática, então esse mundo para mim era mais feminino. Mas quando eu entrei, eu vi que não era bem assim, né? E eu fazia algumas disciplinas também na turma de computação e era só homem e pouquíssimas mulheres. Mas na graduação eu acho que ficou um pouco mais tranquilo. No mestrado e doutorado eram poucas mulheres, no doutorado então acho que do meio para o final só tinha eu de mulher na turma. Na área de exatas realmente é uma área que tem muitos homens, então é bem ruim você estar num meio que você não se sente às vezes tão pertencente, né? Você olha, você só vê homens ali e você fica, o que eu tô fazendo aqui? A forma que eu aprendi a lidar com isso foi, na verdade, exigir o meu espaço. Eu tô aqui, eu sou tão competente quanto as outras pessoas que estão aqui, tem que ter um lugar pra mim ali também. Foi uma área que eu sempre gostei. Mas aí, no final do ensino médio, eu descobri que existia estatística. E aí eu decidi tentar vestibular para isso. E aí, assim, não é um curso fácil de você fazer, é bastante difícil, na verdade. Para mim foi bastante desgastante, porque eu morava no interior, então eu ia todo dia para Niterói, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Teve um pouco de sobrevivência também, porque se eu voltasse, se eu desistisse, eu ia voltar para nada. Não tinha alternativa, não tinha algo melhor, então era o caminho que eu tinha que seguir. E era algo que eu sempre gostei de fazer também. A parte do conhecimento me motiva muito, adquirir conhecimento me motiva muito. Então tá na universidade, tá aprendendo, entendendo coisas novas, ver que aquilo ali tem, sabe, um propósito, tem alguma coisa, e vai seguir em frente. Meu filho de sempre. Você não consegue lidar com isso de forma natural. Na verdade, é uma coisa que tá entranhada. Se você já não tem essa percepção de que existe um espaço ali pra você, você tem que todo dia lutar pelo seu espaço ali. Eu lembro de olhar na minha volta, na minha turma de doutorado e ver que só tinha eu de mulher ali. Eu falei, gente, o que aconteceu com todas essas outras meninas que têm tanta capacidade como eu, ou como os meninos que estão aqui, e elas não chegaram até aqui? Por quê? Quando eu comecei a lidar com o pessoal mais da saúde, eu, na verdade, comecei a ver que tinha muito mais mulheres, e mulheres também em posições mais altas, do que na área de exatas. Não sei se isso é em todos os lugares, mas foi a minha experiência. Aqui no SUDAX, por exemplo, eu acho que tem muita mulher. Muita mulher na pesquisa, muita mulher em outras áreas também. Mas na área de exatas não é tanto assim. Mas também uma outra coisa, um outro contexto, é quando a gente finalmente vê mulheres na área de exatas ou em áreas mais acima, geralmente elas são mulheres brancas, né? Que também é o meu caso. Mulheres pardas, pretas ou até indígenas, a gente não vê. Eu tenho participação em alguns artigos publicados aqui pelo SUDAX. Alguns, o objetivo é mais em termos de avaliação dos dados, de se eles estão com uma qualidade boa ou não, mas eu também fazia parte da equipe de nutrição, né? Então, todos os trabalhos que eu tenho desenvolvido até aqui são voltados para crescimento de crianças, e aí tem características específicas que a gente avalia dentro desse contexto. Então, a gente avaliou qual que era a qualidade da base do Sysvan, a gente quis ver como que estava essa base, se ela estava com uma qualidade boa ou talvez nem tanto. Agora, os desafios, desde que eu entrei no SUDAX, é trabalhar com um grande volume de bases de dados, que eu nunca tinha trabalhado com coisa tão grande. O sigilo também, como são dados sensíveis, a gente tem que passar por todo um processo, tem que fazer um curso para a gente entender segurança de dados, tem que trabalhar na VM, que são as máquinas virtuais, né? E aqui acho que tem um contexto muito grande no contexto social, que era algo que eu quis fazer desde o início da minha graduação, trabalhar com dados de saúde
com algo que eu entendesse que fosse ter algum benefício na vida das pessoas, que eu acho que é o que faz aqui. Eu acho que o principal trabalho que eu desenvolvi aqui foi o crescimento infantil de acordo com a raça materna, né? Então a gente avaliou como que as crianças elas estavam se desenvolvendo em termos de crescimento, considerando algumas características, como a idade da mãe, estado civil da mãe, escolaridade da mãe e a raça. E aí a gente viu que crianças filhas de mães indígenas têm um crescimento muito aquém do esperado e muito menor também do que crianças filhas de mães de outras raças, né? E a gente também sabe que existe diferença entre crianças filhas de mães pretas e pardas com relação a mães brancas, mas a maior diferença mesmo chamou bastante atenção foi de filhas de mães indígenas com relação a crianças filhas de mães brancas.